Patrícia Godinho. Eu trabalho no Sebrae há 6, 7 anos já, atendendo micro e pequenas empresas. E quando eu fui convidada para falar com vocês hoje, eu pensei, eu tenho que dar conselhos muito bons. Eu tenho que dar conselhos, assim, de mãe. Porque conselho de mãe, gente, não tem nada mais sábio, nada mais preciso do que conselho de mãe. As mães, elas são dotadas de uma sabedoria incrível. Elas sempre acertam nos conselhos que elas fazem. E aí, às vezes, a gente resolve ignorar o conselho de mãe por alguns instantes, né? E acaba se arrependendo. Agora, quantos de vocês que trabalham com comércio eletrônico e marketing digital têm mães para te aconselhar nesse momento? Então, o que eu pensei? Que conselhos a minha mãe daria, a sua mãe daria para você se ela fosse especialista em negócios e e-commerce e marketing digital? Vamos comigo nessa? Como seria o primeiro conselho de mãe para você, empreendedor? Você não é todo mundo. Eu sempre ouvia isso da minha mãe e, de preferência, vinha um complemento na sequência, né? Se todo mundo se jogar da ponte, você também vai se jogar? Minha mãe, ela estava me dando uma lição de sabedoria que poderia ser aproveitada posteriormente para o mundo dos negócios, que é mais ou menos assim. Tenha um diferencial. Muitas vezes o empreendedor, ao começar um negócio, dá uma olhada nos concorrentes, pesquisa, vê o que eles estão fazendo, e aí ele começa a copiar. Coloca os mesmos produtos, o concorrente faz promoção também, você vai lá e faz sua promoção, faz uma divulgação, concorrente faz, você faz igualzinha. E o resultado acaba sendo isso daqui, ó. Eu resolvo comprar uma capa de chuva para poder andar com a minha moto num dia como hoje. E aí eu vejo que o modelito exposto é basicamente um só. Entregadora de pizza com um toque de rosa-choque. Ou, aqui no canto, um banho de rosa-choque. E veja bem, cada cliente tem a sua prioridade. Eu não faço questão de ser identificada no trânsito logo de longe, brilhando, né, rosa-choque. Mas para mim seria muito interessante eu poder chegar no trabalho, chegar no escritório com a minha capa de chuva, sem correr o risco de alguém simplesmente me entregar um ticket restaurante na hora que eu chego. Para evitar esse constrangimento, eu vou lá, estaciono minha moto na rua ou no estacionamento e me livro da capa o quanto antes. Se eu vou me livrar da capa o quanto antes, então a mais barata serve, porque a finalidade a que se destina já está resolvida, tá? Por isso a competição é por preço. O pequeno empreendedor digital sofre muito na competição por preço, justamente por querer ser igual a todo mundo. Então, sua mãe diria o seguinte para você: siga esse conselho, seja diferente. Escolha um nicho de mercado, a exemplo de mulheres motociclistas executivas, né? Descubra em que esse nicho não é tão bem atendido. Então, no exemplo, uma capa de chuva que tem um estilo legal, que a pessoa possa entrar num escritório, numa boa, até poder remover a capa. Desenvolva produtos e serviços só para esse nicho que você selecionou. E seja o único a fazer isso bem feito. Dessa maneira, você fideliza e se torna referência de mercado, que é uma coisa fundamental para a sobrevivência do pequeno negócio na era digital. Qual seria o segundo conselho que minha mãe, que a sua mãe te daria no mundo dos negócios, né, para um negócio, uma loja digital? Não fale com estranhos. As nossas mães, obviamente, davam esse conselho preocupada, né, com a nossa segurança, porque a gente não sabe a intenção que os estranhos têm ao falar com a gente. No mundo dos negócios, isso se aplica demais, porque você precisa conhecer o seu cliente. Seu cliente não pode ser um estranho para você. Pense o seguinte: qual é a intenção que o cliente tem quando entra na tua loja, quando clica na tua loja virtual? Vocês sabem?
precisa saber. Porque imagina que o empreendedor resolva fazer personalização de malas de viagem, para evitar que você confunda a sua mala com a mala de outra pessoa no aeroporto e leve para casa a mala errada, né? Constrangimento. E aí ele personalize no artesanato malas em 3 tamanhos: pequena, média e grande. Se ele não sabe a intenção do cliente, ele pode errar. Por quê? Uma pessoa que entra no Google e digita mala pequena para viagem, essa pessoa ela está querendo uma mala para entrar na cabine do avião com ela. Então ela tem um tamanho específico. 1 centímetro a mais, e o artesão não vai entender porque não está vendendo a mala pequena. Na prática, o que você vai descobrir é que o cliente compra a mala com o tamanho errado, e aí ele está lá na fila do check-in quando vem aquela música de suspense ao fundo, que é o funcionário da companhia aérea com aquela caixinha no formato da mala. Tan, 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 tan. Se não entrar ali, vai ter que pagar o despacho. Então, você quer vender bem? Siga esse conselho. Sua mãe diria: conheça seu cliente. Saiba quem é, qual é o perfil desse cliente, quais são seus hábitos. Descubra os critérios que ele utiliza na hora da compra. Ofereça várias opções que atendam a esse critério. E aí, de novo, você fideliza e se torna referência. Olha como mãe sabe das coisas. Terceiro conselho de mãe para você: olhe para os 2 lados antes de atravessar a rua. Nossa mãe nos ensinou a fazer uma análise macroambiental, de uma maneira muito simples e intuitiva. O que no mundo dos negócios significa: saiba como funciona um negócio antes de entrar nele. Por que isso é importante? No final, tudo terminou bem, né? A pessoa nesse vídeo, ela não olhou muito bem o ponto correto para atravessar a rua, mas sobreviveu. Por quê? Porque ela tem um anjo da guarda. O empreendedor, muitas vezes, faz igual a essa pessoa do vídeo e conta com a sorte. E entra no mercado sem conhecer mercado concorrente, legislação pertinente, contabilidade e tributação, sem fazer uma boa pesquisa de fornecedores, sem saber muito a respeito de logística. E aí, meu amigo, seu anjo da guarda pode ser muito bom para salvar a sua vida, mas eu não sei se ele tem formação em negócios digitais. Então, melhor não contar com essa proteção e fazer você mesmo a sua parte. Quarto conselho de mãe, que num dia como hoje é muito útil: leve sempre um guarda-chuva. Alguém não ouviu o conselho da mãe e veio sem guarda-chuva aqui? Pois é. O que significa esse conselho de mãe? Esteja prevenido, esteja preparado, porque o cenário pode mudar. No mundo dos negócios, esse conselho de mãe significa, especialmente para quem tem e-commerce, tenha estoque de segurança. Calcule estoque de segurança. Olha só essa situação. O que será que é pior? O cliente entrar na tua loja digital e ver que o estoque está indisponível, ou o cliente comprar na sua loja digital sem saber que não havia estoque? O que vocês acham que é pior? A ou B? Quem acha que é A? B? A maioria acha que é B. Os dois são um péssimo negócio. Por quê? A primeira situação é uma venda perdida. Até tem lá a tecnologia para você marcar lá: me avise quando estiver disponível. E o consumidor vai se sentar calmamente, esperar receber uma notificação para o dia em que o lojista resolver repor esse estoque? Claro que não. E no segundo caso é uma dor de cabeça tremenda, porque ou você vai correr atrás do fornecedor desesperadamente para poder fazer a entrega,
ou você vai ter que estornar a compra e fica lá, estornar o valor e fica com uma imagem péssima perante o seu cliente. Então, siga esse conselho. Controle seu estoque, invista em algum sistema de controle de estoque para você saber quais são os seus produtos mais vendidos. Quanto tempo você demora para repor este estoque, né? O tempo do fornecedor. E aí você vai fazer o cálculo do estoque mínimo de segurança, não de todos os produtos, apenas daqueles que são mais vendidos, tá? E aí, esses produtos você não pode deixar faltar estoque de jeito nenhum, se você quiser ter um negócio lucrativo e capaz de fidelizar os seus clientes. 4 conselhos de mãe até o momento. Vamos ao 5º conselho de mãe. Essa eu ouvia bastante. Não me faça ir aí procurar. A minha mãe, ela não entendia muito bem o meu conceito de organização no meu quarto. Porque meu quarto, gente, era extremamente organizado. Eu tinha uma pilha de coisas que ficava num canto, que era a pilha de coisas que eu usava todo dia. Né? A mochila da escola, caderno, lápis, eventualmente um pijama. Né? Eu tinha uma outra pilha de coisas, que era a pilha de coisas que eu usava, sei lá, uma vez por semana. Meu material de inglês, por exemplo. Né? A gaveta de diversos, a primeira gaveta, que tinha de tudo lá dentro. Pé de coelho, cinto, meia, canga de praia, cartinha de amigo, de paquerinha, estava tudo naquela primeira gaveta de diversos. O que esse conselho de mãe significa? Ah, claro, esqueci de mencionar um detalhe importante. Eu chamava isso de organização. Minha mãe insistia em chamar de bagunça. Não entendo isso. Porque eu sabia localizar qualquer coisa. Só que eu era a única pessoa capaz de achar o que eu precisava procurar. O que esse conselho de mãe tem a ver com o mundo dos negócios, do e-commerce e do marketing digital? Organize as categorias da sua loja. Veja só. Eu já atendi muitas lojas, né, que tinham este conceito para procurar produto. Então tá lá, coleção amor, coleção pedraria, coleção estações, diversos, e promoções. E aí alguns destaques. Normalmente o empreendedor, a empreendedora que tinham essa loja virtual organizada desta maneira, sabia perfeitamente o que significava isso. E me explicava que era super fácil entender. Veja bem, eu tenho coleção estações, eu tenho peças inspiradas na estação do ano. O cliente não vai entender isso? E aí eu falava que só ele podia entender. Porque enquanto ele estava certo de onde cada produto estava, o cliente ficava com essa sensação. Completamente perdido. Portanto, siga esse conselho de mãe. Pense como seu cliente pensaria. Não é a sua organização que importa. É a organização lógica e fácil para o seu cliente. Separe as categorias de maneira intuitiva, porque você não vai estar do lado do comprador enquanto ele estiver navegando no seu site. Deixe em destaque aqueles produtos que são mais procurados, uma venda mais fácil. E a aba promoções, somente se você tiver promoções. Porque o que eu já vi de página com essa aba vazia não está escrito. E é uma decepção para o cliente. Então veja o quanto as mães podem contribuir com o nosso negócio. 6º conselho de mãe. Eu ficava magoada quando eu ouvia isso. Eu era criança. Falava, mãe, eu fui bem na prova, eu tirei uma nota legal. E aí minha mãe e meu pai não fez mais que sua obrigação. E às vezes o empreendedor, ele quer confete, ele quer aplauso por uma coisa que é obrigação, como por exemplo, respeitar o Código de Defesa do Consumidor. Isso não é negociável. O Código de Defesa do Consumidor é o mínimo básico necessário que o empresário tem que fazer para poder continuar garantindo a satisfação do cliente.
Então, a descrição detalhada dos produtos, as formas de pagamento aceitas, despesas e taxas adicionais na compra têm que estar discriminadas, prazo de entrega, condições de troca, suporte e o direito de arrependimento também. É aqui que às vezes a gente escuta muita queixa do empreendedor que fala assim: poxa, esse negócio de direito de arrependimento me dá muito custo. Mas o pior não é isso, o pior é o cliente espertinho que só vai lá comprar para usar uma vez e devolver. Olha, te falar uma coisa. O cliente, para fazer isso, ele tem que ser muito bom. Imagina o seguinte, eu tenho um casamento para ir no dia 15 e estou sem grana para comprar bolsa, sapato e acessórios. Então eu entro hoje numa loja virtual, compro, mas tem que ser uma de São Paulo, porque o prazo de entrega tem que ser abaixo de 5 dias úteis. Aí eu compro, a mercadoria chega, eu uso na festa, exerço o meu direito de arrependimento, tudo no prazo. Olha que beleza! Fácil fazer isso? Não. Então, caso o seu consumidor ele confesse para você que ele fez todo esse processo só para não pagar pela compra, você deve de prêmio deixar a mercadoria com ele e ainda por cima entregar o selo do olho de Tandera, porque essa pessoa tem a visão além do alcance. Né? Quem diria que mãe e Thundercats tinham a ver com negócios, e-commerce, loja virtual, não é verdade? Mas os conselhos de mãe não param por aí. Tem esse daqui, que me dava frio na espinha quando eu ouvia. Mamãe me ensinou com um olhar a cumprir prazo. Eu não deixava chegar no 3, eu não queria pagar para ver. E quando você tem uma loja digital, quando você tem um e-commerce, você precisa cumprir prazos de entrega. Porque assim, às vezes o empresário é muito otimista. Ele pensa, ele sabe que o cliente ficou chateado com o atraso, mas ele imagina o cliente chateado assim. Oi, o cliente está bravo. Ele está insatisfeito, mas ele vai entender que o meu fornecedor atrasou a entrega. Ele entende que a sua empresa, por ser pequena, passa por alguns problemas. Ele pode esperar mais um pouquinho, claro, porque não? Ele até te tranquiliza, rapaz, não fica nervoso assim não. Eu posso esperar mais um pouquinho, eu posso até ir aí buscar a mercadoria. Olha que cliente bacana, né? Ele é fofo. E ele te ama. Essa é a expectativa. A realidade, infelizmente, não é assim. Essa é a realidade do cliente insatisfeito. Um leão raivoso que vai reclamar, que vai brigar, vai cancelar a compra, vai te xingar muito no Twitter, vai baixar sua nota na rede social, porque ele não te ama. Ele só clicou na tua loja. Ele espera de você simplesmente cumpra o prazo de entrega. Nada mais, nada além. Mentira, ele quer ser surpreendido também. E bem surpreendido. Tá? Então esse é mais um conselho de mamãe que eu ouvia desde criança sem saber que ela estava me ensinando a fazer negócios digitais. Próximo conselho de mamãe. Ai. Isso me traz lembranças dolorosas. Muito dolorosas. Minha mãe, na sabedoria dela, ela soltava essa frase porque sabia que, continuando aquela conversa ali, num espaço aberto ao público, eu ia passar vergonha. As pessoas iam sentir vergonha alheia. Então ela soltava essa frase até baixinho entre os dentes. Em casa a gente conversa. Sabe o que sua mãe estava querendo dizer no mundo dos negócios digitais? Tenha canais de atendimento ao cliente. Porque você não quer escândalo, você não quer passar vergonha alheia, você não quer a internet inteira sabendo dos problemas que você teve com o eventual cliente. Então, invista em canais de atendimento, invista em estar disponível,
Tire o problema do palco, do lugar aberto, onde todo mundo vai poder ver, tá? Disponibilize e-mail, telefone, WhatsApp, redes sociais, para que o seu cliente possa tirar dúvidas, fazer críticas ou reclamações dentro da sua casa, onde ninguém mais está olhando, né? E seja ligeiro na resposta, responda rapidamente, porque a demora vai inflando a insatisfação desse cliente, que depois pode até chamar os amigos para fazer um boicote geral a uma loja. Então vamos evitar isso, seguir o conselho de mamãe, em casa a gente conversa e disponibilizar os canais de atendimento ao cliente. Certo? Estão prontos para mais um conselho de mãe? Quando você for dono do seu próprio nariz, você faz o que quiser. Essa é na fase da aborrecência que a gente ouve bastante, né? A gente querendo mandar na casa, 12 anos e querendo mandar na rotina, 12 anos e querendo dizer como vão gastar o dinheiro, 12 anos e querendo ditar o horário do almoço e do jantar. E aí, mamãe nos dá uma incrível lição de saber qual é o nosso lugar no mundo, não é verdade? Quando você tem um negócio digital, você também vai ouvir esse conselho. Significa que se você está no marketplace, você deve respeitar as regras do marketplace. Muito comum, enquanto eu estava no atendimento a clientes, ouvir empresários que estão com lojas e marketplaces com uma série de reclamações da forma que ela funciona. Mas veja, o marketplace, ele é como um condomínio. Um condomínio com diversos moradores que só estão juntos porque existe vantagem nessa relação, né? Todos os seus membros estão ali porque existe vantagem. Então, as regras têm que valer para todas as pessoas. E é claro que cada um pode querer levar sugestões de melhoria para este marketplace, desde que essas sugestões sejam benéficas para todos. Agora, se você está numa situação de negócio em que você necessita, em que você precisa fazer as coisas do seu jeito, aí talvez você já esteja grandinho. Aí talvez seja a hora de você investir no desenvolvimento da sua plataforma para que as características desse espaço correspondam ao seu ideal de negócios. Tá? Mas não é porque você tem a sua própria plataforma que você precisa abandonar o marketplace, tá? Muda a estratégia. Porque aí você tem a sua plataforma para venda de fidelização e o marketplace para venda de giro. Então veja a sabedoria de mamãe quando ensina que a gente primeiro tem que crescer para depois querer mandar. E o último conselho sábio de mãe para a vida e para os negócios. Depois não diga que eu não avisei. Nossas mães, elas estavam ali, dando ombro, dando conselhos, dando direções, usando o máximo do seu coração, o máximo do seu conhecimento, mas a gente, muitas vezes, decidia tomar um caminho diferente. No profundo amor no coração de sua mãe, ela dizia assim, depois não diga que eu não avisei. E ela começava já praticamente a contar no relógio o momento que você iria procurar pedindo ajuda novamente. Esse conselho traduzido para o mundo dos negócios, das lojas digitais, do e-commerce, é: depois não diga que eu não te avisei. Valem os mesmos conceitos. Aqui eu trouxe esses 9 conselhos, que são resultantes de muitos anos de experiência trabalhando na área. E realmente eu espero que vocês consigam segui-los da melhor maneira. Caso vocês não consigam segui-los, ou que vocês tenham uma ideia diferente e precisem voltar atrás, não temam. Voltem atrás. Procurem ajuda, vocês podem inclusive procurar o Sebrae, né, para reorganizar a sua empresa. Avisei, mas vocês podem procurar ajuda também, tá?
Então, gente, basicamente eram esses os conselhos de mãe que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Deixo aqui os meus contatos. Saíram. Vamos voltar. Deixo aqui os meus contatos, se vocês quiserem fazer perguntas. E, aliás, se quiserem fazer perguntas agora, fiquem à vontade. Tá me ouvindo, Cássia? Estou ouvindo. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a apresentação, tá? Nós temos uma pergunta, e já puder finalizar, por gentileza. Existe alguma ação que possa tomar para manter minha empresa viável por longos anos? Foi uma pergunta da Fernanda Paiva. Olha, Fernanda Paiva, para tornar a empresa viável por muitos anos, ela precisa ter algumas características. Ela precisa estar antenada, por um lado, à necessidade de mercado, ou seja, você precisa oferecer aos seus clientes aquilo que o mercado deseja, e, por outro lado, ela precisa estar financeiramente equilibrada. Se você tem uma empresa financeiramente equilibrada e consegue acompanhar os desejos e necessidades dos consumidores para oferecer o que eles querem, você tem aí matéria-prima para manter um negócio viável e sustentável ao longo de muitos e muitos e muitos anos. Tá? Só essa? Tem mais uma? Temos mais uma aqui. Essa pergunta é do Acácio Giovannini. Qual foi o momento mais desafiador na sua carreira? Olha, o momento mais desafiador na minha carreira, eu acho que são muitos, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que eu trabalhei em televisão. Tá? Antes de trabalhar com pequenos negócios, eu trabalhei em televisão. E aí fazer a coisa acontecer ali na hora, ao vivo, tudo estava planejado, tudo estava bem roteirizado, mas na hora que dava o gravando, valendo, ao vivo, dava tudo errado. E aí o desafio é fazer a coisa acontecer, mesmo que todos os planos tenham dado errado, mas o resultado dá certo no final. Tá? Então, quando eu trabalhei em televisão, foi no SBT, eu tive esse grande desafio de aprender a fazer as coisas de novo, uma vez estava planejado e não saiu do jeito que era para ser, mas o show tem que continuar. Muito obrigado, viu, Cássia? Nada. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, aproveitem bastante o resto do evento e a gente se vê por aqui, tá bom?